Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Eu creio que o poder de Deus vai te visitar nessa noite. Não há nada impossível diante daquele que crê. A palavra de Deus fala que tudo é possível se você usar a tua fé. Tudo é possível se você crer. Aí na tua casa, nesse momento, anjos do Senhor vai te visitar. Aonde você estiver nesse momento, na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, anjos do Senhor vai te visitar. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita esta casa, visita esta família, Pai. Hoje é a corrente das 7 orações. E nós cremos em um Deus de milagres. Nós cremos em um Deus que age no sobrenatural. Que os céus venham se abrir sobre esta vida. Que os céus venham se abrir sobre esta casa, meu Deus. Nós ligamos aos céus agora, Senhor, o milagre desta pessoa nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. É no deserto onde Deus operou maiores milagres. Assim será na tua vida, na tua história, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Quando a noite fria cair sobre mim, naraná, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Aleluia! E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, Ordena. oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor. Aleluias! Deus é Deus que tem a última palavra. Deus é Deus que tem o controle de todas as coisas. E Ele é Deus que ordena o mar, ordena o vento. Ah, meu irmão, se creres, verás a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração nessa noite. É tempo somente de crer
crê para viver os milagres, crê para ver a glória de Deus. E não pense que você está sozinho, porque você não está sozinho. Deus te visita onde você esteja nesse momento. Deus é Deus que trabalha em cima da tua fé. Se você manifestar fé, você atrai a glória de Deus e os milagres do Senhor. Aonde você estiver, feche os seus olhos agora. Aleluias. Oh Espírito Santo, meu Deus, os céus não têm limites, Pai. Senhor, visita agora o teu povo, Deus. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus, meu Deus. Ouça o clamor da tua igreja, Senhor. Ouça o clamor dos teus filhos. Deus escuta a tua oração. Deus escuta o teu clamor, meu irmão. Ele é Deus que te vê. Ele é Deus que te ouve. Oh, aleluia, Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia, Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deixa Deus, meu irmão. Deixa Deus no controle. Deixa Deus na direção. Deixa Ele tomar todo o controle e toda a direção, porque Ele nunca perdeu o controle. Aleluia, Deus. Entenda o tempo de Deus. Entenda o tempo de Deus. Oh, Espírito Santo, tens liberdade, Senhor. Tu tens liberdade, Deus. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia, Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá
Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha. Ei, meu irmão, de noite ou de dia, erga as tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Oh, aleluias. Quem crê, vê a glória de Deus, amém? Irmãos, hoje é a corrente das 7 orações. Deus, Ele tem feito maravilhas através desta corrente. E eu creio que Deus honra a fé. A palavra de Deus fala que a fé sem obra é uma fé morta. Mas quando você apresenta fé diante de Deus, a tua fé toca o coração de Deus. As pessoas pegam um pedido de oração como esse, preenche, traz na casa de Deus. São 7 elos. 7 elos nós formamos a corrente das 7 orações. Você pode entrar nesse manto de fé junto conosco. É só você fazer o compromisso com Deus. Você pode passar aqui na igreja durante o dia e pegar o seu pedido de oração, trazer e colocar aqui. E durante 7 quartas-feiras nós vamos estar intercedendo pela tua causa, intercedendo pelo teu pedido. E nós cremos que o que ligares aqui na terra será ligado nos céus. E nesse momento nós vamos clamar: o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural. Meu Deus, aqui está, Senhor, a fé do teu povo, ó Deus, através desse pedido de oração. Pessoas, ó Deus, que preencheram esses pedidos talvez com lágrimas, ó Pai. Pessoas, ó Deus, que talvez preencheram esses pedidos de oração com desespero no seu coração. Meu Deus, mas o Senhor é o Deus que tem a última palavra. Talvez tem pessoas que preencheram esse pedido de oração, o médico já desenganou, o advogado disse que não tem mais jeito. Meu Deus, mas o Senhor é o Deus que tem a última palavra. O Senhor é o Deus que tem o controle. Toma nas tuas mãos esse pedido de oração. Toma nas tuas mãos esta causa. Meu Deus, agora em nome de Jesus nós ligamos aos céus. O primeiro elo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo elo desta corrente, crendo que o Senhor é o Deus que opera e opera milagres na vida dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Agora o pastor Luiz vai estar trazendo a palavra, e essa palavra vai ativar a tua fé, e você vai viver as maravilhas de Deus em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 1. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1. Deus tem uma palavra, e essa palavra vem ao encontro da sua vida, vem ao encontro do teu coração. Essa palavra vem para te dar norte, essa palavra vem para trazer vida, e vida em abundância sobre a tua caminhada nessa terra. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Antes disso, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, meu Deus, nós carecemos em ouvir a tua voz. Necessitamos, meu Deus, sair daqui diferente da forma como entramos. Precisamos, meu Deus, ter a tua palavra para nos conduzir e nos dirigir em todo o tempo. Seja esse tempo um tempo de alegria, um tempo de celebração. Seja esse tempo um tempo de crise. É na tua voz que nós somos fortalecidos. É na tua voz que nós nos encontramos como teu povo.
É na tua voz, meu Deus, que nós nos identificamos na terra como o povo do Senhor. Por isso, meu Deus, nos dê a tua voz neste momento através da tua palavra. E que essa pessoa que precisa de força venha encontrar nesse momento, essa pessoa que precisa de fortaleza, essa pessoa que precisa de direcionamento, essa pessoa que necessita do Senhor agora. Meu Deus, que o Senhor se manifeste, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero, ou melhor, perdão irmãos, abrindo o livro de Esther, Ruth capítulo 1, versículo 1. Depois do livro de Juízes, antes de Samuel, está o livro de Ruth. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Eu vou ler novamente. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Irmãos, quando nós vivemos um tempo de crise, quando nós vivemos um tempo de dificuldade, de tribulação, nós temos a tendência de não percebermos alguns aspectos espirituais que acontecem nesse momento. Um tempo de crise é um tempo que nós devemos observar com muito cuidado o que está à nossa volta e o que está acontecendo conosco. Um tempo de crise é um tempo de ameaça espiritual na nossa vida. Aqui nós temos a história de uma família, de uma mulher chamada Noemi, do seu marido chamado Elimeleque, dos seus 2 filhos. E essa família não fazia ideia do momento que poderiam estar vivendo daqui a pouco, porque eles estavam vivendo um tempo de crise. Eles estavam no lugar certo, mas vivendo crises. Eles estavam vivendo da forma correta, mas estavam passando por um momento de dificuldade, num momento de tribulação. E foi nesse momento de dificuldade, foi nesse momento de tribulação, que eles decidiram e eles escolheram tomar a atitude mais errada que alguém toma no tempo de crise. Eles abandonaram a direção de Deus. Eles abriram mão da direção de Deus no tempo de crise. Se você me perguntar, pastor, qual é o pior erro que alguém comete em tempo de crise? É abandonar a direção de Deus. Veja bem, eles estavam no lugar certo. Eles não estavam no lugar errado, eles estavam em Belém. Mas não é pelo fato de estarmos no lugar certo, não é pelo fato de estarmos no lugar onde Deus nos plantou, que nós não vamos viver momentos de crise, que nós não vamos passar por momentos de tribulação, por momentos de dificuldade. A Bíblia fala que uma fome chegou naquele lugar. E é engraçado, irmãos, porque Belém significa casa do pão, significa terra de prosperidade, lugar de abundância, lugar onde a bênção de Deus se manifesta. Mas apesar de todo o chamado espiritual que há naquele lugar, havia um tempo de crise, um tempo de fome, um tempo de miséria. É engraçado você assistir os profetas de internet que surgem nesses dias, porque é muito fácil alguém querer pegar carona com uma crise como o coronavírus e se lembrar que a palavra de Deus fala que nos últimos dias, um dos sinais dos últimos tempos seriam pestes, seriam pragas. Mas esses mesmos pregadores nunca se deram o trabalho de estudar
que a peste bubônica matou milhões de pessoas, que a gripe espanhola amontoou cadáveres, inclusive no Brasil, que coronavírus não é nada perto dessas duas crises que eu acabei de mencionar. É muito fácil pegar um embalo nesse momento de crise, e nesse momento que a crise se instaurou, sabe o que aconteceu com a vida dessa família? Eles decidiram abandonar a direção de Deus. Eles abriram mão da direção de Deus e falaram: nós vamos caminhar por conta própria. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite 2 princípios. O primeiro, eu quero te falar, quero te revelar que os problemas falam com você. Os problemas falam contigo. Os problemas, eles pregam para você. Os problemas, eles tentam dirigir a tua vida, te conduzir. Você sabe qual é a principal pregação do problema? É desista. Desista. Quando uma pessoa está em crise no casamento, o problema vai falar para ela: desista do teu casamento. Quando um universitário está cursando a sua faculdade, quando vem um tempo de crise, os problemas vão falar para ele: tranque a faculdade e desista do teu curso. Quando a pessoa está empreendendo, abrindo seu próprio negócio, quando vem um tempo de crise, os problemas vão falar para esse empresário: feche o teu comércio, abra mão da tua empresa e vai assinar a tua carteira, vai trabalhar em algum lugar. Um tempo de crise sempre fala e sempre te manda desistir. O problema, ele fala com você. Eu não sei se você percebe isso. Então a primeira coisa que o problema falou com aquele homem, com aquela esposa, com Noemi e o seu marido Elimeleque foi: desista de estar na terra do pão. Desista de estar na terra da prosperidade, porque você não está vendo o que o nome fala, você não está vendo o nome profético acontecer nada, você está vendo miséria, você está vendo fome, você está vendo tragédia, e se você permanecer nesse lugar, algo pior vai acontecer contigo. É engraçado, irmãos, porque os problemas, como eu disse, eles tentam pregar para nós, e eles tentam nos dizer para desistirmos. E mais do que isso, os problemas tentam guiar a tua vida, te dirigir. Porque a linguagem do problema, ela é muito simples. A linguagem do problema é presente. A linguagem do problema, o problema sempre vai te anunciar coisas presentes, coisas de momento, acontecimentos de agora. O problema sempre te direciona para olhar para o presente, para o agora. Então o raciocínio é muito simples. Em Belém não tem pão, em Moabe tem pão. Qual é o lugar que Deus quer que eu vá? Para Moabe. E pronto, o meu problema está resolvido. As dificuldades que eu enfrento em Belém, eu certamente não vou enfrentar em Moabe. As lutas que eu vivo em Belém, certamente eu não vou viver em Moabe. A crise que eu vivo em Belém, certamente eu não vou viver em Moabe. Essa é a pregação do problema. É o problema tentando dirigir a tua vida. Só que eu quero te anunciar nessa noite, meu irmão, que mesmo que o problema tente pregar para você, Deus ainda quer falar contigo. Deus tem uma palavra para você em todo o tempo, inclusive no tempo da crise. Deus tem uma palavra para dirigir a tua vida. Diante dos problemas, Deus tem uma palavra para você. Pastor, que palavra é essa? São princípios. Irmãos, Deus não precisa dizer uma palavra exclusiva. Deus não precisa te falar da maneirazinha que você quer ouvir. Deus tem princípios que Ele estabeleceu.
Deus tem uma palavra de direcionamento para nós, porque o problema te fala para olhar para o presente, a voz de Deus te fala do teu futuro, daquilo que vai acontecer, daquilo que um problema pode produzir na sua vida. Pois eu vou te falar, meu irmão, Deus tem promessas para as nossas vidas. Deus tem uma visão muito mais ampla a respeito da crise que você está vivendo agora. Deus tem uma visão muito mais profunda a respeito dos problemas que podem se levantar na sua vida. Se você estiver passando uma crise no seu casamento, eu quero te falar que Deus tem uma palavra para você. Se você estiver passando por uma crise financeira, Deus tem uma palavra para você. Se você está passando por uma crise espiritual, Deus tem uma palavra para você. Não existe crise que se levante na vida do homem que Deus não tenha uma palavra para ele. Agora, quais são os princípios de Deus de sair da terra do pão e migrar para Moabe? Deuteronômio capítulo 23, versículo de número 3. Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 fala assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho quando saías do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou a bênção, a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Irmãos, essa é a palavra que Deus tinha a respeito daquele povo de Moabe. Moabe representa a terra do oportunismo. Moabe representa algo superficial que está com seus dias contados. A prosperidade de Moabe estava com seus dias contados. Sabe quantos dias de prosperidade teve Moabe? 18 anos. Foi 18 anos de prosperidade. Foi 18 anos que Moabe estava oprimindo a Israel, porque Israel não tinha um posicionamento espiritual. Mas quando Deus levantou um líder para aquela nação, um juiz, um canhoto, esse juiz levou o povo de Israel a triunfar sobre Moabe. Então o jogo virou. A prosperidade de Moabe foi por água abaixo, e Israel novamente voltou a ter prosperidade. Belém novamente voltou a ser a casa do pão. A direção de Deus nos estabelece, a direção de Deus olha para o nosso futuro. Você sabe quando Ruth, ou melhor, quando Noemi e o seu marido escolheram ir para Moabe, eles abriram mão da direção de Deus. E é verdade que quando eles chegaram em Moabe, eles não passaram mais necessidade de pão, mas eles enfrentaram problemas que antes eles não tinham. Tragédias começaram a visitar aquela casa. O marido morreu, os filhos morreram. Noemi, que significa doçura, chegou a dizer: mude o meu nome, ninguém mais me chame de Noemi, porque Deus tirou toda a doçura da minha vida e só me deu a amargura. Deus não fez nada disso, irmão. Ela fez. Ela abandonou a direção de Deus para viver a sorte, para viver o oportunismo de momento, para ver uma situação se resolver de uma forma que lhe é cômoda. Meu irmão, a direção de Deus nem sempre vai te dirigir para um momento onde não há tribulação ou não há luta. A direção de Deus nem sempre vai te conduzir para ventos tranquilos, para momentos tranquilos. A direção de Deus pode te conduzir para um tempo de guerra. Mas no tempo de guerra, na direção do Senhor, você tem aprendizado. Na direção do Senhor, o tempo de crise, você vai enxergar a luz no final do túnel, e você vai entender o propósito de Deus é muito maior do que o teu.
Para que sair da direção de Deus? Talvez nesse momento de crise, você se sinta tentado a abandonar o compromisso que você tem com Deus, os princípios, os propósitos que você estabeleceu com o Senhor no teu coração. Pois eu vou te falar uma coisa, a melhor coisa que existe é estarmos no centro da direção de Deus para a nossa vida. Porque enquanto você está na direção de Deus, você vai ver um tratar de Deus. A história de Noemi, quando fala do território, da parte que eles estavam em Moabe, é uma descrição de tragédias. Mais nada. Não tem aprendizado, não tem tratamento, não tem zelo, não tem cuidado, não tem outra lição. O livro de Ruth, que conta a história de Noemi, não chama Noemi, chama Ruth. Porque Ruth vai se tornar a protagonista da história dela, porque ela sim, uma mulher moabita, uma mulher que não pertencia à nação de Israel, abre mão de tudo para ser estabelecido debaixo do jugo, do direcionamento de Deus. E no momento que ela se posiciona na vida dela, Deus vai honrá-la, Deus vai prosperá-la, Deus vai guardar a sua vida, Deus vai cumprir promessas que antes não tinha com ela. Deus vai estabelecer algo maravilhoso na vida de Ruth. O livro de Ruth é um livro que nos ensina sobre direcionamento de Deus, as duas faces da direção que nós podemos ter. Da mesma forma que Noemi viveu tragédias, Ruth também viveu. O sogro dela morreu, o marido dela morreu, ela agora migrou para uma terra estrangeira. Mas ali ela encontrou a direção de Deus, ali ela encontrou o tratamento de Deus, e ela encontrou também o cuidado de Deus. Em tempos de crise, Deus quer cuidar de você, Deus quer te tratar. Esse tempo é um tempo de forja de Deus no nosso caráter. Esse é um tempo de Deus nos fincar em raízes. É um tempo de Deus alicerçar a nossa fé e de nos mostrar que Ele é um Deus que não abandona os seus e não desiste de cada um de nós. Eu quero te convidar a não abrir mão da direção de Deus na sua vida, em permanecer guardando os princípios, os valores, em permanecer debaixo da direção do Senhor, porque esse tempo de crise vai passar, esse tempo de tribulação vai passar, e o que vai sobrar desse momento vão ser histórias. Mas as histórias que você deve contar, as histórias que vão marcar a tua vida, não são as histórias da tragédia, mas vai ser a história da reviravolta que Deus fez na sua vida, da revolução que Deus promoveu na sua história. Eu gostaria de orar por você, gostaria de orar pela sua família, gostaria de colocar você nas mãos do Senhor, para que a crise não venha roubar de você a direção que Deus tem para você, para que nenhum problema venha ecoar mais forte no teu coração do que a direção de Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da tua santa e maravilhosa presença. Nós curvamos o nosso coração diante do Senhor. Nós nos colocamos, meu Deus, perante a tua face, para buscarmos do Senhor, meu Deus, toda a direção que vem de ti, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos direcionar, que nós possamos, meu Deus, contar com a tua mão poderosa, nos sustentando e nos guiando nesse tempo. Meu Deus, que os problemas não venham tomar as rédeas da nossa vida, mas que a voz do teu Espírito venha, meu Deus, falar poderosamente ao nosso coração, de forma, meu Deus, que nós não vamos nos inclinar, de forma, meu Deus, que nós não vamos nos tornarmos cegos, mas de forma que iremos prosseguir para o alvo, marchando, para vivermos aquilo que o Senhor nos tem chamado para viver. Meu Deus, dirige as nossas vidas, Senhor, cuide de nós,
porque o problema não é o nosso Senhor. Nós não seremos dirigidos por problemas, nós seremos dirigidos pelo Senhor, Pai, porque somos o teu povo, somos os teus servos, e assim queremos a tua direção em todo tempo, em todo momento, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de consagrar ao Senhor os santos dízimos e as santas ofertas. Tudo aquilo que nós apresentamos ao Senhor é uma expressão daquilo que nós cremos, daquilo que nós o entregamos. E quando eu decido no meu coração honrar o Senhor com o meu dízimo, com a minha oferta, eu estou declarando para Deus que eu confio, que eu entrego a Ele a honra por aquilo que Ele confiou na minha mão. E você que é dizimista, você que é ofertante, nós iremos consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos ao Senhor os santos dízimos e as santas ofertas. Nós apresentamos, meu Deus, ao Senhor aquilo que o teu povo te oferece. Meu Deus, manifesta, ó Deus, a tua fidelidade. Meu Deus, toca com a tua mão poderosa. Que o Senhor, meu Deus, venha honrar a vida dos teus filhos, que tem semeado no teu altar, que tem feito, meu Deus, a diferença na tua obra. Meu Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus e manifeste a tua fidelidade. É o que eu ministro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, está acontecendo aqui na nossa igreja, de segunda a sábado, um plantão pastoral. De 14h até 21h, tem um pastor aqui na igreja para te atender. Tem um plantão pastoral aqui na igreja de segunda a sábado, e no domingo, de 2 às 5 da tarde e de 7 às 9 da noite. Todos os dias, então, tem um plantão pastoral aqui na igreja, onde você terá a oportunidade de receber uma oração, de receber um aconselhamento, de receber uma palavra de fé, ou se você quiser trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta, para trazer no altar, eles estarão orando pela sua vida também, em nome de Jesus. Então esse plantão pastoral, principalmente nesse tempo, a última porta que se fecha é a porta da igreja. Inclusive, se alguém quiser vir aqui na igreja para orar, a igreja está aberta. Nós não podemos fazer aglomeração de pessoas, mas se uma pessoa estiver passando por aqui, uma pessoa quiser vir aqui orar, nós estamos protegidos para que isso aconteça aqui na casa de Deus, no nome de Jesus. Irmãos, sexta-feira, o presidente mundial da igreja quadrangular, ele convocou todos os membros da igreja quadrangular. Não é apenas o presidente nacional. Nós recebemos a extensão que o nosso presidente acolheu esse pedido do presidente mundial da igreja quadrangular, e ele estendeu para nós. Então nós recebemos essa convocação do presidente mundial, do presidente nacional da nossa igreja e do nosso presidente estadual, para estarmos movidos nesse propósito. A igreja quadrangular no mundo inteiro vai estar no mesmo dia, no mesmo horário, orando, clamando a Deus pelo fim dessa crise. Às 11 horas, no nosso horário, aqui no Brasil, será sexta-feira, 11 horas da manhã. No mundo inteiro vai ter pessoas da igreja do Evangelho Quadrangular orando pelo fim dessa crise. E eu quero convidar vocês a fazer parte desse momento de intercessão, esse momento de guerra espiritual, esse momento de oração. Imagina, meu irmão, o que é pessoas do mundo inteiro orando num só propósito. Em concordância ao nosso Deus, nós estaremos clamando ao Senhor pelo fim dessa crise. 11 horas da manhã, eu conto com vocês. Sexta-feira, nós vamos fazer parte no nome de Jesus. E sexta-feira agora, 7h30 da noite, nós teremos a transmissão do nosso Tadel, o treinamento avançado de líderes. 7h30 da noite, estamos no Tadel, firme e forte. Domingo, 9 da manhã e 7h30 da noite,
culto da família, culto online. Amém? Nós faremos a transmissão desses cultos 9 da manhã e 7h30 da noite. E sexta e domingo agora, ou melhor, a partir do dia 6, na segunda-feira, nós vamos começar o jejum da vitória. Serão 21 dias de jejum. Nós estaremos 21 dias orando e jejuando. Vai ser uma mobilização, primeiramente do estado de Minas Gerais, mas eu acredito que isso vai crescer numa proporção gigantesca, eu creio. Então, dia 6 agora, nós estaremos entrando no grande propósito do jejum da vitória. E nós estaremos agora consagrando nesse domingo o nosso propósito para entrarmos nesse mover abençoador. Estaremos jejuando, estaremos buscando o Senhor com jejum e oração, e nós vamos apresentar esse tempo de crise nas mãos do Senhor. Pode ser uma crise de epidemia, mas pode se transformar numa crise social, uma crise financeira, mas em todo tempo de crise nós vamos declarar o mover abençoador do nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu gostaria de fazer agora essa última oração. Deus vai estar te visitando aí onde você está, estará te visitando na sua casa, no seu local de trabalho, no seu carro. Deus é poderoso para te guardar. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, meu Deus, a tua bênção sobre todos os nossos irmãos. Que a tua mão poderosa, meu Deus, se estenda e venha ao encontro, meu Deus, dessa pessoa agora, para guardá-la, para protegê-la, para abençoá-la. Meu Deus, livre os meus irmãos de todo mal, guarde, meu Deus, a vida dele e a família dele. Eu declaro, meu Deus, a tua bênção no nome de Jesus, e que o amor de Deus, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Boa noite. Que a paz esteja convosco. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procuro